tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Estamos aqui para esse webinar que vai falar mais uma vez, tirar dúvidas. É um bom momento para a gente saber como funciona esse sistema eletrônico, que não é a primeira vez que a Rio Grandeza utiliza, mas que sempre é uma novidade para muitos que não puderam participar da outra vez. Esse webinar é feito pela nossa comissão de coordenadora eleitoral, né? Que tem justamente essa ideia de tornar a coisa o mais transparente possível e o mais fácil para todas e todos participarem desse momento democrático da nossa entidade. Muito bem. Então, eu vou convidar aqui para falar aqui para a gente a coordenadora da comissão coordenadora da eleição, que é a Daniela Henriques. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a participação de vocês aqui nesse nosso encontro, né? Lembrar mais uma vez da importância da participação de todos no processo eleitoral. Então, quem porventura tiver algum amigo, algum colega que não esteja participando, reforce a necessidade de participar, porque é muito importante que a gente tenha o maior número de votantes, né, nesse processo. A exemplo do realizado em 2021, a gente obteve autorização para fazer esse processo de 2023, 24, todo de forma eletrônica, tá? Então, eu já recebi algumas dúvidas em relação ao kit de votação. A gente não envia kit de votação, não haverá votação em papel, em urna, será tudo pelo site da Real Grandeza, tá? Que pode ser acessado por qualquer dispositivo conectado à internet. Para acessar esse sistema, você precisa ter o seu ID FRG e a sua senha, são os mesmos dados utilizados para acessar os seus dados no site, né? Então, você não precisa criar uma nova senha. São os mesmos dados. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao seu dado, você não conseguiu acessar com a sua senha, deu algum problema, algum erro, entra em contato com a gerência de relacionamento com participante por meio do 0800, que a gente já tem um esquema para atendimento dessas demandas. Tá bom? E dúvidas em relação ao processo, a gente pode esclarecer aqui, o que não der tempo de esclarecer aqui, a CCE permanece à disposição por meio do endereço que já foi divulgado, que é cce@frg.com.br, tá? Eu vou passar agora aqui a palavra para o Jaciel, que é o representante da empresa Incorptec, que é a fornecedora do sistema de votação eletrônica, o mesmo sistema que a gente usou em 2021. Ele vai fazer aqui uma demonstração de como funciona esse sistema, tá? E a gente está aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês. Boa tarde, Jaciel. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Me chamo Jaciel Barros, sou gerente de projetos da Incorptec, desenvolvedora do sistema EleiçãoNet, que vai ser utilizado aqui para esse processo de eleição para Conselho Fiscal da Fundação Real Grandeza, ok? Vou, então, compartilhar minha tela e demonstrar para vocês como realizar o voto. A partir das 9 horas do dia 16 de janeiro, vocês vão acessar o site da Real Grandeza, frg.com.br. Logo de início, vocês vão se deparar com esse pop-up aqui. Bem-vindo à eleição para o Conselho Fiscal. Clique aqui para votar. Caso, sem querer, você feche o pop-up, você pode acessar aqui através do banner. Bem-vindo à eleição para o Conselho Fiscal. Clica no banner. Você vai ser direcionado uma vez para o sistema, clica novamente e você vai ser direcionado para a tela de autenticação no portal, onde você vai acessar com seu ID FRG e senha. Só um momento. Por algum motivo ele deu. Pronto. Acredito que por cache ele não reconheceu que eu estava autenticado, né? Pronto. Me autentiquei com sucesso. Então, nessa tela, a primeira tela após se autenticar, você vai visualizar uma breve instrução de como votar. Para votar, clique na caixa de seleção à esquerda da dupla correspondente.
Você também pode optar por votar em branco ou anular. Confirme no botão verde. Então, você clica em avançar. Na tela seguinte, você vai visualizar, de acordo com sua categoria previdenciária, se for ativo ou se for assistido, os seus candidatos, certo? Então, aqui nessa simulação, temos candidatos fictícios. Eu vou selecionar a opção desejada e vou clicar em confirmar para prosseguir, para registrar o voto. Nessa tela, eu vou verificar o meu voto. Vou confirmar mais uma vez. Então, aqui, para Conselho Fiscal, estou selecionando os ativos, a dupla 51 dos ativos, certo? Se eu quiser alterar ainda o meu voto, eu posso clicar em voltar. Eu vou voltar uma tela e aí eu posso votar novamente. Na verdade, não votar novamente, mas refazer o meu voto. Então, digamos que também um detalhe, se por acidente eu selecionar uma dupla que eu não queira e eu desejar marcar a outra dupla, eu preciso, primeiramente, desmarcar a que já está selecionada para então marcar a outra opção. Eu também posso, você também poderá votar em branco ou nulo. Então, para prosseguir, eu vou clicar em confirmar, vou verificar o meu voto, clico, se é tudo certo, clique em confirmar novamente para, de fato, efetivamente, registrar o voto. Seu voto foi registrado, obrigado por participar, clico em salvar, imprimir comprovante. Nesse momento, o sistema vai exibir o meu comprovante de votação na tela e o meu voto foi registrado com sucesso. Ok? E esse é o procedimento. Se, por acaso, você desejar reemitir o seu comprovante de votação, basta refazer o passo a passo, certo? Você faz um novo login, clica novamente no banner, se autentica novamente e você terá a oportunidade de reemitir o seu comprovante de votação. Que, se você possuir e-mail válido na base de participantes da Fundação Real Grandeza, você vai receber um comprovante também por e-mail. Deixa eu mostrar aqui. Eu recebi aqui na minha simulação, eu recebi um comprovante por e-mail. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o comprovante que chega por e-mail. Okay? Caso você tenha e-mail válido na base, você vai receber um comprovante como esse. Ok? Seu ID RFG e o código, um hash, gerado pelo sistema com o número do seu comprovante. Ok, alguma dúvida, um comentário? Jaciel, você pode demonstrar, por favor, tentar acessar novamente para a gente ter aquela tela de Claro, que o voto já foi registrado? Para eles posso verem que sim, não é possível votar mais de uma vez? posso sim. Então, vou compartilhar aqui novamente a minha tela. Esse caso, ficou do cache aqui a minha autenticação. Esse eleitor já votou, esse participante já votou. Quando clicar em avançar, seu voto já foi registrado. A FRG agradece sua participação. Salvar imprimir comprovante e exibe o mesmo comprovante exibido anteriormente, com o IP, registrando o IP, exibindo aqui o IP de acesso do eleitor, a data e a hora da votação. Marcel, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eduardo, da Comunicação da Real Grandeza. Só aproveitando o link que você falou do IP agora, o Paulo Soares ele enviou uma pergunta para a gente, que é a seguinte: mais de uma pessoa poderá votar no mesmo endereço IP? Tem limite? Quantas pessoas poderiam? Não, não há um limite. Inclusive, é possível várias pessoas, por exemplo, acessando a mesma internet, votarem, né? Acessando o mesmo local, que estão presentes no mesmo local, todos vão ali naquele mesmo local vão poder votar.
a segurança do processo é o login da própria pessoa, né? Que ela se autentica ao iniciar o processo de votação. E Exatamente. vai para o e-mail que a pessoa tem cadastrado. Também vai o comprovante lá para evitar essa confusão. A Maria Auxiliadora informa aqui que pela explicação pareceu fácil e rápido. Jacinto Pimentel, só o titular vota? Acho que é com a Daniela. Só o participante vota. O dependente, se ele não tiver vínculo previdenciário com a Real Grandeza, ele não pode votar. Só quem tem o vínculo previdenciário. Guto Rolim pergunta: aposentados e ativos terão telas iniciais diferentes uma da outra? Iniciais, não. A tela inicial é a mesma de login. O que aparece diferente são os candidatos. Porque ativo vota para ativo e assistido vota para assistido. Então, quando a gente faz o login, o sistema já identifica a nossa categoria, se a gente é ativo ou assistido, e já direciona para os candidatos da categoria. Obrigado, Daniela. A Ana Cristina Oliveira dos Santos, ela pergunta sobre a confiabilidade da votação. Bom, esse sistema de votação, ele tem todo um rastreamento, né? E a gente conta com o apoio de uma auditoria externa, que está acompanhando todo o processo, tá? Desde o início. E aí eu não sei se os auditores têm algum dado adicional para passar para a gente, ou o Jaciel, que possa dar maior conforto a essa pergunta. Boa tarde, pessoal. Só destacando e reforçando o comentário da Daniela, entre os procedimentos da auditoria, temos alguns testes que irão constar no relatório que demonstram exatamente que o voto ele é individual, único e não rastreável, né? Então, assim, o resultado, a escolha de cada eleitor não fica disponível no sistema. Paulo Soares também enviou uma pergunta questionando se pensionistas votam também. Sim, pensionistas votam na categoria de assistido, tá? Porque elas estão em gozo do benefício pelo falecimento do titular. Marcos Vaz, ele confirma as datas, né, de votação, 16, 17, 18 de janeiro. Ele pergunta se tem algum intervalo em relação ao horário. Não, o sistema vai estar disponível para votação das 9 da manhã do dia 16 até as 17 horas do dia 18. Não tem interrupção. Lembrando, Daniela, que é horário de Brasília, né? Tem muita gente que está no exterior. Sim, horário de Brasília, é verdade. O Adolfo Goldener, ele disse que gostaria de receber um outro e-mail com os currículos dos candidatos. A gente pode colocar aqui, né, Luciano, o link também, né, da página especial no site da Real Grandeza, que reúne todas as informações sobre o processo eleitoral, né? Sim, inclusive já está com. Acabamos de colocar também um perguntas e respostas que resume bem esse tipo de pergunta que está sendo feita agora, esses questionamentos que as pessoas estão levantando nesse momento, boa parte deles já está respondido lá. Tem o perguntas e respostas, tem as atas da comissão eleitoral, tem os currículos, as propostas, né, enviadas para a comissão eleitoral e o material de campanha que os próprios candidatos prepararam também para publicação nesse site, você encontra lá também. Tá? Tem tudo isso lá. Obrigado. Sim, outra coisa importante que tem também é o seguinte, já no Pergunta e Resposta tem um link para uma outra matéria, já publicada também explicando no site da Real Grandeza, como você tem que fazer se você esquecer a sua senha, se você não, onde você encontra o seu IDF-RG, né, que é no verso da sua carteira do plano de saúde, e se você não tiver carteira do plano de saúde, ou ela não tiver à mão, você liga para a nossa gerência de relacionamento com o participante. Tem tudo isso explicado lá. Inclusive, tem um pequeno vídeo ali mostrando como fazer para registrar sua senha ou como fazer se perdeu a senha. Obrigado. Só para informar que eu colei lá no chat a seção do site onde estão disponíveis as informações.
O Vili pergunta qual a última base de participantes e assistidos. Foi do dia 29 de dezembro, tá? A base foi congelada no dia 29 de dezembro e foi encaminhada para a empresa. Paulo Soares, ele informa que cabe deixar claro que a votação pode ser feita por smartphone, acessando o site da Fundação. Isso, exatamente. Qualquer dispositivo conectado à internet, como eu falei lá no início, tá? Então, você pode acessar pelo celular, pelo tablet, computador, notebook, enfim, qualquer dispositivo conectado à internet. O Adolfo Goldener pergunta também se os currículos dos candidatos foram checados. Bom, a gente tem uma lista de documentação obrigatória, né, que está prevista em regulamento, e os candidatos entregam essa documentação, mas cada um é responsável pela veracidade das informações que prestam, né? Então, a CCE, ela tem o trabalho de analisar a documentação que foi enviada, se corresponde aos itens do regulamento, e aí sim a gente faz uma análise e homologa ou não a candidatura. Rodrigo Almeida envia a seguinte pergunta. Quem está saindo no PDV de Furnas nessa semana, votará como ativo ou assistido? Como ativo. Ele ainda não deu entrada no benefício, ainda não está em gozo de benefício como aposentado, então ele ainda é ativo. Em 29 de dezembro, se ele era ativo, ele vota como ativo. Ellen Miranda. Se houve erro na escolha do candidato e foi confirmada a votação, pode refazer? Não, não é possível. Pode confirmar o voto, vai direcionar direto para a tela de comprovante de votação e aí não tem mais como refazer o voto. Por isso a gente tem aquela dupla checagem, né? Primeiro você escolhe o candidato, depois você é direcionado para uma tela para você checar o seu voto e aí sim você clicar em confirmar. Uma vez confirmando, não tem mais como voltar. O Marcos Vaz, ele pergunta se todos os participantes já foram comunicados da eleição. Qual foi o veículo de comunicação utilizado? Essa vai com você, Dani? Quer falar, Luciano? Como é estabelecido pela Previc, né? São utilizados todos os meios de comunicação normalmente utilizados com os participantes. Tá? Participantes engloba assistidos e ativos, pensionistas e tal. São todos participantes. Esses meios de comunicação são o portal da Rio Grandeza, que é o básico, inclusive nas regulamentações da Previc, né? E-mail marketing, que é aquele meio que é dirigido em massa, né, para boa parte para todos os participantes que têm e-mail cadastrado na Rio Grandeza, né? Uma pena que muitos acabam não abrindo e aí entram para a caixa de spam. Eles têm que, de vez em quando, dar uma olhada na caixa de spam, porque tem vários, pode ser que tenha e-mail da Rio Grandeza por lá, né? Então, e-mail marketing, e mandamos também agora pelo novo veículo que nós temos utilizados, que é um canal de WhatsApp, é um canal é uma lista de distribuição, né? Onde a Rio Grandeza, nesse WhatsApp, só envia, ela não recebe, tá? Porque para receber, muitos acham que se inscreveram para receber notícia, podem escrever de volta. Não, escrever de volta, eles têm que continuar utilizando o que eles utilizavam antes, que é muito bem feito e muito bem administrado pela nossa gerência de relacionamento com o participante. Tá? Então, por WhatsApp também, e será, hoje está saindo pelo Jornal da Rio Grandeza também a mesma coisa, o mesmo tipo de comunicação. Só que o Jornal da Rio Grandeza tem ido por e-mail. Obrigado, Luciano. O Enio Magalhães Freire pede para fazer um resumo das tarefas e responsabilidades do cargo e função objetivo da eleição. Bom, isso a gente tem as responsabilidades todas descritas no Estatuto da Rio Grandeza, tá? E também no regimento interno. Todos esses documentos estão disponíveis no site para acesso a todos os participantes. Ainda Daniela, sobre a conferência de informações, o Adolfo ele dá um exemplo aqui. Se o candidato diz que fez uma faculdade específica, se isso é checado pela comissão eleitoral, se tem esse tipo de conferência. Então, para cargo de conselheiro fiscal, a legislação não exige nível superior, tá? Então, ele pode informar e a gente não pede essa comprovação.
Isso ocorre nos casos para eleição da diretoria executiva, em que a legislação exige o nível superior. Então, eles são obrigados a encaminhar o diploma. No caso do Conselho Fiscal, não. Então, é como eu falei, o candidato é responsável por aquilo que ele entrega à comissão. Não existe essa checagem, porque não é um requisito obrigatório por lei. Obrigado, Dani. O Miguel Nunes ele pede para repetir o processo de votação. Miguel, vamos seguir com as perguntas. Depois, Jaciel, a gente pode fazer? Tem o pessoal que cai, vota, o pessoal que entrou depois. Ok. Podemos. Beleza. Foi rapidinho a explicação, o processo bem intuitivo. Acho que dá para a gente fazer rápido. Rodrigo Almeida, dá os parabéns pela realização do webinar. Obrigado, Rodrigo. O Gerson sugere a criação de um passo a passo com as orientações. Porque fica pausado, a pessoa vê, a gente vai providenciar. Gerson, obrigado pela sugestão. Geralmente a gente faz esses passo a passo, justamente por isso que às vezes em vídeo é mais complicado mesmo acompanhar. O Galvani Cavalcante, quando serão divulgados os resultados? A gente pretende divulgar os resultados no máximo no dia 19, tá? Se a gente conseguir, a gente divulga no próprio dia 18, né? E eu estou vendo aqui a pergunta também que se haverá resultado parcial. Não, de acordo com o regulamento, não são emitidos relatórios parciais de votação, tá? Então, a gente vai ter o resultado final. No final da apuração, os candidatos serão convidados a participar do momento em que a gente lacra a urna, em que não será mais permitido nenhum voto. Isso vai acontecer às 17 horas do dia 18, tá? E depois desse momento, a gente vai começar a apuração dos votos. Maria Auxiliadora, ela pergunta como faz para cadastrar o e-mail para receber a confirmação do voto. O canal é sempre a GRP, tá? Qualquer dúvida que você tenha de acesso, de e-mail, atualização cadastral, é sempre para entrar em contato com a GRP, que eles estão orientados a facilitar o acesso. Pode ser o 0800 282 6800. Para quem estiver no Rio de Janeiro, 2528-6800, ou você pode mandar um e-mail para grp@frg.com.br. Jaciel, você quer dar uma Sim, palavra aí? complementando a resposta, os e-mails são os que estão na base que estão na base do sistema, são os que foram gerados na base do dia 29/12. Se a pessoa não tinha e-mail naquela data, se inserir hoje, não vai atualizar a base do sistema de votação. Portanto, não vai receber o comprovante por e-mail. Obrigado, Jaciel. O Galvani Cavalcante ele perguntou quantos ativos tinham na base no dia 29/12. Tem essa informação, Daniela? Não, não tenho essa informação. Paulo, o assunto é outro aqui, mas vou aproveitar a oportunidade. Paulo, às vezes não é nem a questão do cadastro, da diferença do utilizado no Comunique para o que está na GRP. Porque, por exemplo, e-mail que não tem muita interação, se a pessoa não abrir muito, o sistema deixa de enviar para essa pessoa pela inatividade. Então, a gente tem que reativar esses endereços de e-mail. E algumas outras coisas acontecem, assim, como erro de digitação ou algum outros problemas. Aí tem que entrar em contato com a GRP encaminha essa demanda para comunicação e a gente faz o acerto na hora, tá? Isso é bem comum, não é nem questão de discrepância entre uma coisa e outra, não. Eduardo, só para lembrar, o que acontece muito é o seguinte: muitas pessoas, muitos e-mails de ativos, por exemplo, o camarada recebe muito e-mail no trabalho, né? Então, ele não vai abrir todos os e-mails, vai deixando um monte de e-mail fechado, e ele vai priorizando o e-mail do chefe, o e-mail de uma operação, um grupo de trabalho que ele está participando muito, uma operação que ele está atuando. E, resultado, tem uma hora que acontece muito que o servidor da empresa não permite mais a entrada de e-mails. Aí tem aquela ordem lá, aí ele passa a não receber e-mail. Qual é a solução que ele resolve a dar para o problema? Ele vai lá e deleta, sem ver nada, ele deleta toneladas de e-mail ao mesmo tempo. Isso, o que acontece? O sistema disparador de e-mail
que nós temos que utilizar para o chamado disparo de e-mail em massa, interpreta isso como uma rejeição, né? Que essas pessoas que fizeram isso estão rejeitando e-mail dessa entidade. E aí o que acontece? Automaticamente, o sistema para de enviar e-mail para ele, porque ele rejeita. Essa ideia dele não ler, eu vou ler depois, vai acumulando aquilo lá, acaba virando interpretado pelo sistema como rejeição. E nós temos que aceitar isso do sistema durante algum tempo. Por quê? Porque senão nós acabamos sendo acusados para a entidade que cuida da internet no Brasil de disparador de spam, né? de e-mail massa spam. E aí podem cortar não só o nosso envio de e-mail, como podem cortar, inclusive, o nosso portal, tirar a gente da internet, tirar a Real Grandeza da internet. Tá? Então, isso acontece muito. Tem uma pergunta ali também, se não me engano, do Miguel Nunes, quantas pessoas estão participando aqui desse webinar no momento. 262 pessoas se inscreveram. Tá? No momento, nós estamos com uma participação de 85 pessoas nesse webinar. Tá? Isso altera muito ao longo do webinar. Tem gente que cai a ligação, tem gente que sai e volta, tem gente que entra da metade em diante, tem gente que sai e não volta. Então, mas no momento nós estamos com 85 pessoas presentes. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Pode tocar daí. Beleza. Obrigado, Luciano. O Marcos Vaz está sugerindo incluir o horário de abertura e fechamento da eleição, da votação no site da Real Grandeza, de liberação do sistema. O que pode providenciar? Bota lá em destaque. Sobre as funções, a Daniela já respondeu. O Guiar também deu os parabéns para a gente. O Paulo agradecendo a resposta. Castro, assistido vota apenas nos assistidos. É isso? Isso, exatamente. Os ativos votam em candidatos ativos e os assistidos votam nos candidatos assistidos. Ele é Mascarenhas pedindo para botar o passo a passo por e-mail. Toda informação nova, Elia, que a gente publica, a gente manda, tá? Por e-mail. Quem se inscreveu na lista de transmissão no WhatsApp, vai pelo WhatsApp também. A gente tem feito esse trabalho. O Moisés botou no chat aqui os telefones de contato da central de relacionamento. Obrigado, Moisés. Billy também dando os parabéns pela realização. Miguel perguntando se foi enviado via SMS a informação sobre a eleição. SMS vai essa semana, agora na sexta-feira e na segunda-feira. Tá? O sistema de SMS a gente usa junto com a nossa central de relacionamento. A gente usa o sistema deles. Tá? A Maria Auxiliadora, Daniela, pergunta sobre o custo da operação, se é mais barato com o sistema presencial, ou se é pela questão prática, pela mudança decorrente da pandemia e a adoção desse sistema, desse processo também. Então, é infinitamente mais barato, tá? Porque quando a gente tem o processo de forma manual, né, a gente tem todo um custo com impressão, postagem, repostagem, manipulação de documentos. Então, eu não tenho esse custo exato agora, mas é infinitamente mais barato do que a outra forma de votação. Edilane Espinosa, perdão. Caso o assistido seja também pensionista da Real Grandeza, tem 2 acessos para voto ou é somente um voto? Somente um voto, tá? Houve esse tratamento na base de dados que foi encaminhada para a empresa. Então, cada eleitor pode votar somente uma vez. As perguntas, agora aqui, não, só a Maria Auxiliadora dando os parabéns pelo evento. Assim, pergunta nova, Daniela.
Jaciel, tem como a gente fazer aquela demonstração de novo Tem para quem sim. não pegou aquela parte do webinar? Obrigado. Vou clicar em clique aqui para votar. Clico em clique aqui para avançar. Vou informar meu ID FRG. Só um momento, acho que eu prefiro compartilhar minha tela inteira. Acho que dá para ver melhor. Só um momento. Sim, por gentileza, aqui para achar aqui. Acho que agora fica melhor. Perfeito. Cliquei em clique aqui para votar. Clique aqui para avançar. Informo meu ID FRG. Informo minha senha. Clico em login. Já autenticado no sistema, essa primeira tela é uma breve instrução de como realizar o voto. Para votar, clique na caixa de seleção à esquerda da dupla correspondente. Você também pode optar por votar em branco ou anular. Confirme no botão verde. Clique em avançar. Como eu sou assistido, aparecem para mim os candidatos, as duplas correspondentes à minha categoria previdenciária, né? Dupla 61, assistidos. Dupla 62, então, seleciono a opção desejada, clicando sobre a caixinha, do lado esquerdo, certo? Se eu desejar alterar meu voto aqui ainda nessa tela, né, eu só consigo alterar, por exemplo, se eu quiser alterar da dupla 61 para a dupla 62, só consigo alterar se eu, primeiro, desmarcar a minha opção, a dupla 61, e então posso então marcar a dupla 62. Clico em confirmar. Na tela seguinte, é uma tela de confirmação. Aqui eu vou visualizar o meu voto, o voto que eu selecionei na tela anterior. Se eu quiser alterar o voto, nesse momento eu ainda consigo. Clicando em voltar, eu posso refazer o meu voto, posso selecionar a outra dupla, eu posso selecionar, votar em branco, votar em nulo, certo? E para registrar o voto, clico em confirmar. A partir desse momento, o sistema registrou o voto, não há como votar novamente, nem como refazer o voto, certo? Clico, se eu quiser consultar o meu comprovante de votação, eu clico em salvar, barra imprimir comprovante, ok? E aí eu emito aqui o comprovante de votação. Posteriormente, se eu quiser reemitir o comprovante de votação, eu acesso novamente o portal da FRG, por exemplo, clico no banner correspondente às eleições. Aqui eu não vou precisar fazer o novo login porque esse usuário já está logado. Então, o sistema vai exibir novamente a instrução, mas quando eu clicar em avançar, o sistema vai identificar que eu já realizei o voto, seu voto já foi registrado, a FRG agradece sua participação e me permite salvar ou imprimir o comprovante novamente. Ok? Alguma dúvida? Perfeito, Jaciel. Isso resolve, inclusive, a questão do e-mail, né? Quem tiver Isso. Quem e-mail tiver, com quem tiver assistência, com... você tem a opção de acessar o sistema. Isso. Esse comprovante, você emite ele dentro do período de votação, né? Ele não vai ficar depois, né? E se quanto o sistema, o link, o banner estiver disponível, o usuário, o participante, ele pode acessar e remitir o comprovante, ok? Esse aqui Ótimo. é um exemplo do comprovante do voto que eu acabei de realizar, ok? Chegou aqui para o meu e-mail, eu possuo e-mail válido na base de testes, então chegou o comprovante aqui no meu e-mail, ok? Alguma dúvida, algum comentário? O Marcos ele está perguntando se o clique aqui do banner. Não, na verdade, a imagem é toda clicável, Marcos. Onde você clicar ali dentro, você consegue avançar para a área de votação. O clique aqui é mais para Isso. chamar a atenção mesmo, para dar o destaque. Estou exemplificando aqui, tá? Clicar aqui no cantinho.
Daniela, Luciano, com vocês. Posso interromper aqui? Acredito que sim, José. Sim, sim. Bom, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, né? Dizer que esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Comissão Coordenadora Eleitoral em parceria com várias áreas da Real Grandeza. Então, tem muita gente envolvida para que esse processo dê certo, né? E eu estou vendo que estão chegando mais perguntas aí, Eduardo. Então, antes de encerrar, vamos tentar responder. Vamos lá. Uma até você já respondeu já. Quem estiver fora do Brasil pode votar. Pode. Basta ter um dispositivo conectado à internet, ID e senha de acesso que consegue votar sim. A Elia Mascarenhas perguntando o que acontece com quem não vota. Seguindo o horário de Brasília, para início e término da votação, né, Daniela? Isso, bem lembrado. A Elia Mascarenhas perguntando o que acontece com quem não vota. Bom, a gente não tem. O voto não é obrigatório, né? A gente faz toda uma divulgação ressaltando a importância das pessoas participarem, porque é a gestão do nosso fundo, né? E aí teve até essa pergunta de quais as atribuições do conselheiro fiscal. É principalmente fiscalizar e supervisionar os atos da gestão. Então, é uma eleição muito importante para que a gente tenha os nossos representantes dentro da Real Grandeza, representando os nossos interesses, para que a fundação consiga continuar perene. Galvani Cavalcante perguntando, haverá alguma sala física de acompanhamento da eleição? Não. Só para informar que eu colei de novo lá no chat o link para a seção do nosso portal que fala sobre o Conselho Fiscal, inclusive o link lá dentro para o regimento, composição do Conselho. Também a matéria do site com todas as informações sobre o processo eleitoral. Eu disse antes que ele tinha posto lá o link, mas eu mandei só para o pessoal da retaguarda aqui, o pessoal que está explicando o processo. Agora eu compartilhei com todos. Márcio, nesse link que eu coloquei, o segundo, tem as informações lá, está no site da Real Grandeza, frg.com.br, tem um banner lá, eleições para o Conselho Fiscal, é só clicar ali, vem toda a informação lá, tá? Tudo que foi publicado até agora, as etapas do processo, os currículos, é só acessar lá que está bem completa essa sessão. Bom, vamos lá. Então, eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos. E as dúvidas que ainda surgirem, coloco a CCE à disposição, mais uma vez, por meio do endereço cce@frg.com.br, tá? E que a gente responde a todas as dúvidas que surgirem durante o processo. Obrigada a todos. Luciano? Agradeço muito a todos que se interessaram, que nos procuraram, que participaram aqui. Agradeço a todas as perguntas e agradeço a comissão, né, que está conduzindo isso tão bem. Agradeço aos técnicos que colaboraram aqui, ao Jaciel, a turma dele, aos nossos técnicos também da informática, né, Tagino e a turma dele. Muito obrigado e vamos votar, que é sempre bom.